Deus, meu amado em Cristo Jesus. Sou Edson Mariano, evangelista, servo do Senhor Jesus. Vamos aí abrir a palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem a nos falar nesse dia. Pega a tua espada, pega a Bíblia e abra comigo aí em Mateus, publicando o primeiro dos evangelhos do Novo Testamento. Abra comigo em Mateus capítulo 5 e nós estaremos lendo dois versículos introdutórios, quais sejam Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Diz assim então a palavra: pegue a tua espada. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse texto é um texto que o Senhor nos fala que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Agora vamos para o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 29 até 39. São 10 versículos que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração. Então fique atento, fique esperto, tenha desejo e veja o que o Senhor tem a nos falar nessa mensagem. Pega aí a tua palavra. Então ficou muito claro que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Meu querido, Satanás quer nos frear. Um dos nomes dados ao diabo é colocador de barreiras. Ele não quer que realmente estejamos colocando os dons que Deus nos delegou em prática para a edificação da igreja, com a finalidade de alcançarmos mais e mais almas para Cristo. É bem verdade que, se você não entendeu, então abra agora os seus olhos e os seus ouvidos, porque você precisa entender que uma vez em Cristo não é apenas tornar-se um receptor da palavra do Senhor, não é ficar estático, frio, congelado. Você tornou-se o quê? Um filho de Deus. E para isso você precisa entender que, alimentando-se da palavra do Senhor, você tem uma obrigação no mundo espiritual de ser um dissipador, um disseminador da palavra do Senhor, falando a todas as pessoas, a começar da tua casa, do amor de Cristo Jesus. Meu querido, nós precisamos reacender a chama em nossas vidas e voltarmos ao primeiro amor para termos desejo de pregarmos a palavra de Deus incessantemente. Se você está na inércia, se você está na vergonha, está repreendido esse espírito sobre a tua vida e que você agora se desperte para que você possa realmente fazer jus daquilo que o Senhor Jesus nos abençoou de sermos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Agora vamos para Marcos, o segundo ali dos evangelhos, capítulo 1, versículo 29 em diante, diz assim: aqui vai acontecer dois episódios, para que possamos entender aqui duas situações que nos mostram realmente grandes ensinamentos na palavra de Deus. E principalmente no segundo episódio, no segundo fato real, nós vamos perceber a importância de sermos sal da terra e luz desse mundo. Vejamos o que o Espírito Santo tem a me falar com esse texto e a te falar também. Fique com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Chame aí a tua família, chame aí os teus filhos, senta ali à roda na sua sala, aonde quer que você queira, na sua varanda, enfim, vamos juntos participar das maravilhas, das delícias da palavra do Senhor. Diz assim, o subtítulo então está dividido em dois episódios: a cura da sogra de Pedro e diversos enfermos. O que aconteceu com esses diversos enfermos? Fiquemos atentos. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Nós já ensinamos aqui, com muita humildade, como vasos na mão do Senhor, nós pregamos a respeito de Jesus em Cafarnaum, quando estava na sinagoga, trazendo ali a palavra de boas novas, as boas notícias. E ali o Senhor nosso Deus, ele expulsou o homem que tinha um espírito imundo. Mas nós já colocamos em várias situações que Jesus, incessantemente, ele não se cansava, ou até mesmo cansando-se, ele simplesmente estava sempre buscando, trabalhando, peregrinando, falando, e o objetivo dele era simplesmente cumprir o seu ministério
de mostrar que realmente o homem precisa arrepender-se dos seus pecados, aceitar Jesus como libertador, como salvador e aquele que é o nosso intercessor para a vida eterna. Depois desse episódio em Cafarnaum, no norte ali das terras de Israel, na Galileia, ele ainda está nessa região. E aqui acontece o primeiro fato interessante e maravilhoso a respeito de uma cura, a respeito de um personagem. Então, logo saindo da sinagoga, porque ele estava lá então pregando a palavra, foram à casa de Simão. Esse Simão é Pedro, o pescador, e de André, com Tiago e João. Aleluia, glória a Deus. E a sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Aqui está uma situação. A sogra de Pedro, ela estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Preste atenção nesse versículo que se distribui em dois períodos. Aqui tem a primeira situação, alguém que estava com febre. Quem é esse alguém? A sogra de Pedro estava com febre e a sogra dele estava deitada, prostrada com febre. Eu não sei qual o seu problema. Às vezes você está sendo acometido, passando por lutas e enfermidades físicas. Só você aí na tua casa sabe, só você está vivendo isso. Várias situações e enfermidades, seja elas leves, moderadas ou até estágios avançados, mas creia que Deus está no controle. Mas para isso você precisa entender que o Senhor Jesus te ama, quer o teu bem e que você o receba como seu único e suficiente Salvador, porque o Senhor Jesus está atento à tua necessidade. Eu não sei o que você está passando, como é que você está dirigindo agora na estrada, como é que você está ali naquela esquina, ou naquela praça, ou na areia do mar, ou ali em algum camping, ou algum estádio, ou enfim, infinidades de situações. Eu sei que Cristo está olhando para você e Jesus, ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Então quem tem ouvidos, fique atento, porque agora, meu querido, aonde quer que você se encontre, com o problema que você está passando, Jesus tem uma solução. O Senhor Jesus tem bênçãos para a tua vida, tem renovo para você. Eu creio que Deus tem realmente chuvas de bênçãos a ser derramado na tua vida, mas você precisa reconhecê-lo como o Deus Todo-Poderoso. E aqui não foi diferente. Uma situação aqui está mencionada, está aqui descrita. A sogra de Pedro, glória a Deus, estava deitada com febre. Como falamos há pouco, eu não sei qual a sua enfermidade, que pode ser na carne, como pode ser no espírito, mas comece a colocar o seu problema no altar do Senhor Jesus. Mas aqui, nesse texto, a sogra de Pedro estava com febre. E legal que no segundo período desse versículo diz assim: e logo lhe falaram dela. Pois bem, então, quando você perceber que na tua família alguém está com uma determinada enfermidade, ou física, ou espiritual, ou mental, que você não toscaneje, que você não faça desídia, que você não deixe para depois, que você possa fazer com esses amados, simplesmente apresentar aquela situação daquele teu amado a quem? Ao Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que apresentam a troco de alguma oferenda, a troco de alguma situação, a troco de sacrifícios, que isso só vai te levar à destruição. Que você seja sábio como esses homens de Deus que logo, rápido, imediatamente, percebendo a enfermidade de outrem, simplesmente falaram aquele problema para quem? Para Jesus. A quem você está colocando a sua enfermidade, seja qual for? Você está colocando nos artifícios enganosos de Satanás que coloca no mundo? Ou você já entendeu que
que isso não te leva realmente à cura, mas você agora está entendendo que a sua dificuldade que você está passando nesse momento, você deve colocá-la imediatamente no altar do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Coloque o seu problema, coloque a sua situação no altar do Senhor nosso Deus. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela, falaram para Jesus. Quem é aquele que é o nosso libertador? Jesus. Quem é aquele que é o médico dos médicos? Jesus. Quem é aquele que tem a solução para o seu problema? Jesus. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Olha que maravilha! Então, Jesus, tomando conhecimento, na verdade Jesus já sabia, mas Cristo trabalha assim conosco, Ele quer ver realmente as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso amor, acima de tudo para com Deus e também para com o próximo. Ele esperou um momento. Claro que Cristo sabia que aquela sogra de Pedro estava adoentada, estava enferma, mas por uma atitude nobre, falaram para ele e Jesus, ele não nega ajuda. Jesus é maravilhoso, ele está dentro da tua casa agora, porque você está recebendo a palavra do Senhor, está recebendo a revelação do Senhor, ele quer fazer uma transformação na tua vida. Então, chegando-se a ela, meu querido, eu já estou pedindo para o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, para entrar na tua vida, para entrar no teu coração, para entrar no teu lar, para que você seja abraçado por Cristo e seja salvo, transformado, curado, regenerado. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão. Cristo quer tomar-lhe pela mão. Estenda as mãos para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Clame ao Senhor e fala: Senhor, eu estou nessa situação, eu preciso de Ti. Senhor, me livra. Senhor, me cure. Senhor, me ajude. Senhor, me abrace. Senhor, muda a minha sorte. Senhor, mude a minha vida. Então, Jesus, chegando a ela, tomou-o pela mão e levantou-a. Jesus, a partir do momento que você se dispõe e reconhece os seus erros, que você realmente não é nada e que Deus é tudo, Ele vai levantar-te, Ele vai esticar o seu braço e colocar você em situação de honra, em situação de dupla honra, porque Deus o constituiu para ser cabeça e não cauda, para ser coluna. Satanás quer que você morra. Satanás quer que você se afaste de Deus. Ele quer que você viva destruído, em pessimismo, em espírito de suicídio, de morte. Enfim, Deus tem vida e vida em abundância. João 10,10 nos coloca aqui: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância, abundância para você e para a sua casa. E levantou-a e imediatamente a febre a deixou. Coloque o seu problema, que só você sabe e só você está sentindo nesse momento, nas mãos de Cristo. Deixe Cristo pegar nas tuas mãos, tomar conta da tua vida. Ele vai colocar de pé a sua pessoa e você será transformado, regenerado, um novo homem, uma nova criatura, justificado por Cristo perante Deus, transformado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E imediatamente a febre a deixou. Está aí. Imediatamente, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus tem solução para a tua vida. Aceite-o como o único e suficiente Salvador. E aí, mediante esse acontecimento maravilhoso, ali com a sogra, de Pedro, a febre a deixou. Que você possa realmente colocar o seu problema no altar de Deus. E o que aconteceu com a sogra de Pedro? Ela sendo curada, obviamente reconhecendo o poder maravilhoso de Deus,
ela passou a servir a todos ali, principalmente Jesus, o Todo-Poderoso, né? O primogênito, o perfeito Filho de Deus. Nesse texto, nós aprendemos essa lição. Agora tem mais um outro fato que o Espírito Santo quer trabalhar e ministrar no meu coração e no seu coração, que vai nos remeter ao título dessa pregação, que é: nós somos sal e luz, como nós lemos ali em Mateus. Somos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos sair para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Você está pregando a palavra? A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que um incrédulo. Meu querido, você aceitou Jesus e você não fala dentro da tua casa de Cristo para os seus, no nome do Senhor Jesus. É isso que o mal quer, é isso que Satanás quer, que você se sinta intimidado, envergonhado dentro da tua casa, com aqueles que comem com você, com aqueles que te geraram, com aqueles que é denominado sua família. Ele te impede, coloca um tapão na sua boca para que você não fale de Cristo. Está repreendido. A partir de hoje, a partir desta mensagem, a partir da palavra que você vai ouvir nesse segundo episódio, nesse segundo fato maravilhoso que ocorreu ali na Galileia, nas terras de Israel, em Cafarnaum, você vai começar o seu ministério abrindo a tua boca e pregando dentro da tua casa, e vai expandindo para os seus vizinhos até os confins da terra. Agora preste atenção, nós somos sal e luz. Sal e luz. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Então aqui nós podemos colocar que no versículo 29, nós temos como personagens que saíram com Jesus na sinagoga, Simão, André, Tiago e João. O que aconteceu? Depois da cura, depois desse movimento, então diz aqui que chegando à tarde, quando já estava pondo o sol, às vezes poderíamos estar pensando assim, depois de tudo que Jesus já fez, né, ele seria ali realmente merecedor de um descanso. Sim, com certeza. A cristologia nos mostra Cristo 100% homem e 100% Deus, mas eu quero que você entenda que Jesus veio para cumprir o seu ministério. E ele mesmo cansado, incessantemente, ele queria realmente peregrinar o quanto ele podia dentro do lapso temporal que Deus tinha determinado no seu ministério para pregar a palavra de Deus, para pregar a salvação, a libertação em Cristo Jesus, o nosso intercessor, e falar a respeito da Israel celestial, do reino de Deus nos céus. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. Trouxeram, terceira pessoa do plural. Aqui já está a chamada para a nossa consciência do Espírito de Deus. Nós precisamos não ficarmos limitados na casa do Senhor. A casa do Senhor é realmente onde os salvos em Cristo se reúnem, se congregam para louvar a Deus, oferecer um culto agradável ao nosso Deus. E lá também existe a reciprocidade entre o nosso Deus Todo-Poderoso e a sua igreja. Nós aprendemos, nos enchemos do seu Espírito, mas para quê? Para voltarmos para casa e ficarmos ali como uma estátua humana? Não. Nós precisamos, com a mensagem que recebemos, com a lição que aprendemos, nós precisamos sair e pregar a palavra. Sair e convidarmos as pessoas para virem à casa de Deus, para que realmente o Senhor Jesus faça a obra nessas vidas que também estão enfermas, que mal sabem que Jesus já veio pela primeira vez. Nós precisamos ser sal e luz, mas se ficarmos estáticos, a luz apenas dentro de quatro paredes, o sal sem salgar ninguém, fica difícil. Aqui a chamada é que esses servos do Senhor, esses discípulos e apóstolos que andavam com Cristo, vendo Cristo ensinando nas sinagogas, vendo Cristo expulsando demônios nas sinagogas, eles entendiam que não bastava simplesmente estar ao lado, absorvendo os ensinos do Senhor Jesus, mas eles praticavam. E aqui está bem claro, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados.
Muitas vezes nós escolhemos, quando assim fazemos, estamos realmente agradando ao coração de Deus. Mas aqui está dizendo que todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Todos. Certa feita fui numa igreja, Bola de Neve, que era em Santo André, na Avenida Portugal. E o pastor Giba um dia trouxe uma palavra que eu nunca me esqueci, isso tem uns 15 anos atrás. Olha, meus amados, sábado nós teremos aqui um culto maravilhoso. Eu quero que vocês, igreja, saiam, preguem a palavra, convidam todos os quebrados, todos os que estão destruídos, convidam todos os heavy metals, os mendigos, os paralíticos, os drogados, os alcoólatras, os lunáticos, os punks, tragam para a casa do Senhor nesse sábado. E quando todos esses que vocês se movimentaram como sal e luz trouxerem para a casa do Senhor, vocês fiquem do lado de fora. Porque realmente o nosso papel agora não é salvos entre salvos. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos trazer aqueles que não são salvos para ouvirem do Evangelho e se arrependerem dos seus pecados e tornarem-se salvos em Cristo Jesus, como a vocês aconteceu. Eu nunca me esqueci disso. Pastor Giba, em Santo André. E aqui trouxeram-lhe todos, os que achavam todos prostituta, ladrão, ex-ladrão, ex-detento, entorpecente. Não, a diversidade. Não escolheram o gravatinha também. Mas vamos lá convidar o gravatinha, vamos convidar ali aquele que é catador de lixo, sem preconceito, porque realmente Deus ama todas as almas. E nós precisamos amar assim também. E aí, todos os que estão enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, conversava com Deus. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, justamente aqueles que também entenderam e levaram para Jesus, numa situação algumas horas anterior, todos os lunáticos, todos os paralíticos, todos os endemoniados que eles encontraram, levaram para o Senhor Jesus. E aí, achando Jesus, disseram: todos te buscam. E ele, o mestre, disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Esse era o ministério de Jesus, cumprindo as profecias ali no Velho Testamento. Deus nos ama. Ele poderia falar assim: agora eu quero descansar. Eu quero aqui nesse monte me encostar numa árvore e cochilar. Eu preciso disso. Não. Ele diz ainda, além de ter curado muitos enfermos, porém ele não desistia de incessantemente, enquanto podia, de levar a palavra de salvação, de levar cura, transformação às pessoas. O tema é: somos sal e luz. Cristo, ele é o perfeito pedagogo, ele é o mestre dos mestres, ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele ia a campo, querendo ir em todas as aldeias para continuar falando e pregando as boas novas do Evangelho. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali, ele em pessoa, dando o exemplo, carregando os seus discípulos, ensinando-os e mostrando que realmente precisamos ser sal e luz e disseminarmos a palavra de Deus, não apenas limitados à nossa casa, mas abrirmos o leque, a dimensão do nosso espaço, para que possamos pregar em tempo e fora de tempo. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. É a mesma coisa que falamos quase na introdução. Você aceitou Jesus, Deus te ama, você foi regenerado, justificado, você tem a salvação, o nome escrito no livro da vida e o penhor do Espírito Santo, mas dentre outros motivos, além de você colocar em exercício os dons que Deus te delegou,
é muito importante que você tenha a mesma atitude de Jesus Cristo e ir nas aldeias, ir nas províncias, ou seja, na universidade, na faculdade, no apartamento do lado, no hall do prédio, nos estádios, nos hospitais, nos asilos, aonde quer que você possa estar, que você pregue em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. E o último versículo: e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios, e as vidas eram transformadas. Nós somos sal e somos luz. Glória a Deus pela palavra do Senhor. E que possamos colocar isso em prática. Que Deus realmente possa ter falado ao seu coração que realmente nós precisamos mais e mais servir a Deus. Porque triste será se um dia, no juízo final, alguém perante Cristo falar assim: Senhor, ninguém falou de Cristo para mim. É minha e sua responsabilidade. Muitos falam assim: eu já toco bateria, eu já sou regente de coral, eu sou professor de escola dominical, já estou fazendo minha parte. Está, mas você deve fazer mais, porque o dom, ao meu ver, de evangelismo, de propagar, de disseminar a palavra do Senhor, independente do que você faz no ministério, é sua obrigação pregar lá fora de Cristo Jesus e fazer jus da bênção e da unção que Deus colocou na sua vida, de ser sal nessa terra e luz neste mundo. Que Deus te abençoe poderosamente hoje e para todos sempre. Amém, amém. Caso sinta no coração, compartilhe essa palavra com algum irmão e principalmente com aqueles que ainda não aceitaram e mal ouviram falar que Cristo é o nosso Salvador. Fica com Deus, que Deus te abençoe.